Parte 1, Capítulo 7. Os Anjos Caídos. Havia uma época na Terra em que havia gigantes, seres muito maiores do que os humanos que conhecemos hoje. Eles eram fortes e poderosos e muitas vezes usavam sua força para fazer o que queriam, sem se importar com as consequências. Mas de onde vieram esses gigantes? Lembra-se da história do capítulo 3? Porque Adão e Eva foram expulsos do paraíso? Do anjo mau chamado de Satanás? Depois de Deus expulsá-lo do paraíso, ele corrompeu alguns outros anjos. Eles escutavam o Satanás, que demonstrava algumas maravilhas que os humanos na terra possuíam. Essas maravilhas eram as lindas mulheres. Esses anjos deixaram de fazer os afazeres do céu e fizeram para si corpos humanos. Eles queriam viver na terra com aquelas mulheres e se casaram com elas. Esses anjos foram denominados como anjos caídos. Quando os anjos caídos e suas mulheres tiveram bebês, estes eram diferentes. No começo, talvez nem parecessem muito diferentes, mas depois que foram crescendo, ficaram cada vez maiores e mais fortes, até se tornarem gigantes. A origem dos gigantes mencionadas na Bíblia não é muito clara. A Bíblia não explica completamente como eles surgiram, mas menciona que havia filhos de Deus que se relacionaram com as filhas dos homens e produziram descendência, que eram os gigantes. Estes filhos de Deus eram geralmente interpretados como anjos caídos ou seres espirituais que se rebelaram contra Deus. No entanto, outras interpretações também existem. O que sabemos é que eles eram seres poderosos e muitas vezes usavam sua força para fazer o que queriam, sem se importar com as consequências. Naquela época, muitos desses gigantes se afastaram de Deus e começaram a fazer coisas más. Eles não se importavam com as leis de Deus e não se preocupavam com as outras pessoas. Mas havia uma pessoa que não seguia o caminho dos gigantes. Seu nome era Noé. Ele era diferente dos outros homens, porque ele era um homem justo e Deus estava com ele. Deus viu que a terra estava cheia de violência e maldade e decidiu que era a hora de fazer algo a respeito. Um dia, Deus disse a Noé que tinha chegado o tempo para ele destruir todos os maus. Mas Deus ia salvar Noé, a família dele e muitos animais.